vivo com imagens já do início da segunda parte da sessão desta quinta-feira. Ministro Luiz Fux e ministro Gilmar, nós temos da relatoria de Vossas Excelências, do ministro Luiz Fux, duas ações diretas de inconstitucionalidade e do ministro Gilmar Mendes, um recurso extraordinário de número 680.089, apontado para repercussão geral, ou com repercussão geral, é o tema 615, é a constitucionalidade da cobrança de ICMS pelo Estado de destino com base no protocolo ICMS 21 de 2001 do CONFAS, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidor final realizadas de forma não presencial. São três assuntos, pois é, as ADIs são, tem o número 4.628 e 4.713. Eu pergunto a Vossas Excelências, podemos julgar isso em conjunto? Podemos? Então, se Vossas Excelências concordarem, como é que nós faríamos? Nós leríamos, então, o relatório? Pois não, as ADIs precedem... Vossa Excelência já delimitou o tema. Isso. Basicamente, o que a parte autora alega é que haveria, na qualidade de norma complementar tributária, mas ele apregou. Eu ainda não apregoei, só estou consultando Vossa Excelência se posso chamar os três, em conjunto. Pois não. Isso, tá bem. Então, eu vou apregoar o ministro Fux. Eu talvez tenho causado uma certa confusão com essa metodologia. Bom, então, eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.628, que procede do Distrito Federal, sendo o relator eminente ministro Luiz Fux, o requerente é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC. E depois, em seguida, também da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, a ação direta de inconstitucionalidade 4.713, que igualmente procede do Distrito Federal, e aqui a requerente é a Confederação Nacional da Indústria. Na sequência, para julgamento conjunto, apregou o recurso extraordinário 680.089, que procede de Sergipe, sendo o relator eminente ministro Gilmar Mendes. O recorrente é o Estado de Sergipe e o recorrido é B2W, Companhia Global do Varejo. Então, ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra. Deixa eu ver se é a sustentação oral. A sustentação oral, na ação direta 4713, haverá sustentação oral, e na ação direta 4628, também haverá sustentação oral. Então, na primeira delas, falará o doutor Gustavo Amaral Martins, pela Confederação Nacional da Indústria. E na segunda, falará pelo Estado do Pará o doutor José Aloísio Campos, que é o procurador do Estado do Pará, e também haverá sustentação oral em nome da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, e que será feito pelo doutor... Isto, que, então, pela BINE, falará o doutor Marcos von Glen. Então, ministro Fux, eu penso que seria ideal começarmos por esta 4.628, porque teremos a intervenção do procurador do Estado e, assim, teremos um contraditório. Vossa Excelência está com a palavra pelo relatório. Senhor presidente, eu peço vênia, eu imaginei que Vossa Excelência já tivesse apregoado. Vossa Excelência, de alguma forma, já sintetizou a questão que é debatida. O que se alega é a inconstitucionalidade desse protocolo 21, que diversamente do que estabelecido na Constituição Federal, entende que nas vendas não presenciais o ICMS tem que ser pago no local de destino, diversamente do que estabelece a Constituição, que deve ser no local de origem. Ao que tudo indica, esse protocolo foi lavrado por alguns estados no exercício da autotutela das suas
dos seus recursos financeiros. Então, mas é um protocolo que alguns estados e cidades estabeleceram que, olha, nós estamos sendo prejudicados por esse modelo constitucional e, por isso, vamos firmar esse protocolo. E aqui há, digamos assim, as cláusulas do protocolo que exatamente os advogados vão sustentar da tribuna, que estabelece exatamente isso. Quer dizer, uma nova modelagem diversa do que a Constituição estabelece, no afã de reparar injustiças de receitas desses estados. Eu tenho a impressão de que com esse relatório os advogados conseguem perfeitamente sustentar a tribuna. Ministro Gilmar, quer acrescentar alguma coisa ao relatório? Só lembrar que é um recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, que basicamente diz que é constitucional, tributário, mandado de segurança, e diz que, versando a hipótese dos autos sob mandamus preventivo, em que resta suficientemente constatar a demonstração do justo receio de lesão ao direito invocado, consubstanciado pela aquiescência do Estado de Sergipe ao protocolo CONFAS, não há que se falar em carência de ação, sendo manifesto na hipótese vertente o interesse de agir da impetrante na utilização dessa via mandamental, que se revela necessária e adequada à proteção da tutela almejada. E diz ainda mais que, considerando que a autoridade superior responsável pela atuação do fisco sergipano para a cobrança tributária é o secretário estadual de Fazenda, que inclusive foi representante estadual na assinatura do protocolo CONFAS 21/2011, objeto da ADIM, revela-se patente a legitimidade deste em figurar no polo passivo do presente mandamos. E aqui o que se ressalta é que a pretensão do impetrante não é a declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma ou mesmo a concessão de medida com efeito indeterminado. Não há que se falar em impetração contra a lei em tese, porquanto o que almeja o suplicante é simplesmente obstar a cobrança do ICMS pelo Estado de Sergipe com base no protocolo CONFAS 21/2011 sobre as suas mercadorias adquiridas de forma virtual quando da entrada dessas nesta unidade federada para entrega ao consumidor final, estando por bem delineado o ato e aí houve a concessão da segurança e agora estamos diante, então, do recurso extraordinário. O Ministério Público opina pelo não provimento. Esse, basicamente, é o relatório, presidente. Pois não. Agradeço. Pois não? No recurso extraordinário, tem impedimento. Pois é, no recurso, Vossa Excelência está impedido mesmo. Impedido. Mas eu acho que é uma eficácia prejudicial do que vai ser decidido. No caso das ações objetivas, Vossa Excelência não tem impedimento. Mas nesse, realmente, está assinalado o impedimento de Vossa Excelência, mas nada impede que Vossa Excelência profira o voto nesse caso aqui. Então, eu convido, nas duas ADIs, eu convido, então, para falar pelo Estado do Pará, o doutor José Aloísio Campos, procurador do Estado. Pois não? Vossa Excelência pode se aproximar da tribuna, por favor? Como a Confederação Nacional da Indústria é autora, me parece que seria mais adequado a CNI, que é autora da 4713, falar primeiro e depois os requeridos. Nós estamos nas ações diretas. Sim, exatamente. A segunda ação direta, a CNI é autora. Deixa eu só ver aqui. É verdade. Não, essa aqui é a mesma ação. Mas aqui nós estamos agora julgando a ação 4.628. E 4.628. Tá bem, como o julgamento é conjunto, então, realmente... Então, Vossa Excelência está com a palavra em primeiro lugar. Vossa Excelência representa a Confederação Nacional da Indústria, sim, certo? Exatamente. E Vossa Excelência chama doutor Gustavo Amaral Martins, sim, está com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo ministro presidente, representante do Ministério Público, demais ministros. Né? Primeiramente, gostaria de saudar, que é uma honra sustentar um caso de relatoria do meu professor na Faculdade de Direito da UERJ, o professor Luiz Fux. Primeiro ponto, de que trata o tema de que perpassa essas três ações? Alguns estados firmaram um protocolo ICMS que acordaram nesse protocolo que, nas vendas interestaduais,
nas quais o destinatário fosse consumidor final, se faria uma partilha de recursos, de que ficaria para o estado de origem um percentual que seria exatamente o mesmo percentual da alíquota da operação interestadual e ficaria para o estado de destino a diferença do percentual. Ou seja, estenderam, na prática foi isso que fizeram, estenderam para as operações interestaduais com o consumidor final a mesma regra que a Constituição estabelece para, no artigo 155, parágrafo 2º, 7b, para as operações em que nós temos o que o consumidor final é contribuinte do imposto. Fizeram para os casos em que ele é não contribuinte do imposto. Primeiro ponto aqui, nós temos, com todas as vênias, né, uma evidente violação ao texto constitucional. O texto constitucional é absolutamente claro. Diz da Constituição de 88 que ela é casuísta, em especial na matéria tributária e, sobretudo, no caso do ICMS. A Constituição estabelece que a alíquota final do ICMS é sempre a alíquota interna, a alíquota essa que não pode ser inferior à alíquota interestadual, né, que é fixada pelo Senado, tá? No inciso 6º do 155, parágrafo 6º. E estabeleceu como maneira de partilha de recursos entre os estados a figura da alíquota interestadual. A alíquota interestadual que serve apenas para dividir o monte tributante entre os estados. Por quê? A alíquota interestadual será sempre sucedida por uma alíquota interna, porque quem compra é contribuinte do imposto, fará em seguida uma operação tributada pela alíquota interna, a diferença entre a alíquota interna e interestadual vai se apropriar então desse valor o estado de destino, e ainda uma distinção entre estados tidos como mais desenvolvidos, sul, sudeste, salvo Espírito Santo, e os demais estados. E diz ainda mais que se este contribuinte, né, do imposto adquirir e não for dar sequência numa operação subsequente, né, é a letra B, faz o diferencial de alíquota. O que a Constituição fala sobre a operação quando a operação interestadual a consumidor final não contribuinte? A Constituição não fez uma regra de segregação, deixando claro, sempre se teve isso absolutamente claro, de que nós teríamos o quê? A alíquota interna do estado de origem. Ou seja, um vendedor no estado X vende para um consumidor final no estado Y, né? A alíquota é interna do estado X, ponto, acabou-se. Não há nenhuma margem de novas incidências. Se criou aqui uma nova incidência, e mais grave ainda, um protocolo entre alguns estados, fazendo uma outra atividade para as operações que têm origem em estados não signatários. Não é por outra razão que na ADIM da CNI é amicus curiae da autora o estado de São Paulo, que se vê prejudicado. Ou seja, qual é a situação concreta, qual é a realidade material que esta norma causa? Tá? Um contribuinte qualquer num estado qualquer, no Rio de Janeiro, por exemplo, vende para um contribuinte aqui no Distrito Federal, faz uma venda final. O fisco, um não contribuinte aqui no Distrito Federal, o fisco do Rio de Janeiro, o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, todos os demais, vão entender corretamente, com que sempre se entendeu o que é o sentido da Constituição, de que esse contribuinte deve recolher a esse estado a alíquota interna. Vamos dizer que ela seja de 18%. E aqui, o contribuinte, o fisco no Distrito Federal, vai dizer, olha, a diferença entre aquele percentual de 7%, porque seria, se fosse aplicada interestadual, e esse, supondo que a alíquota aqui seja também de 18%, né, e esses 18%, esses 11%, você pague aqui novamente. Tá? Ou seja, nós temos, então, uma diferença entre a operação de vendedor no próprio estado e vendedor de outro estado, nós temos uma carga tributária muito mais significativa. Esse é o quadro geral e é onde estão as inconstitucionalidades. A primeira é uma violação frontal ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 7b e 8 da Constituição Federal, que estabelecem que esse fracionamento, um pedaço do recolhimento para o estado de origem e um pedaço do recolhimento para o estado de destino, se dá apenas e tão somente nas vendas para contribuintes
que não façam uma operação subsequente. Se fizerem a operação subsequente, não há recolhimento do diferencial, há apenas ele englobado pelo efeito de ter um crédito, para ficar nesse exemplo que eu dei, de 7 contra um débito de 8. Então, essa é a primeira hipótese clara de inconstitucionalidade. Mas admita-se que houvesse alguma plausibilidade em entender que os estados pudessem fazer o que eles fizeram. Aí nós teremos uma outra inconstitucionalidade que seria direta ao artigo 146(1) da Constituição Federal. Ora, excelências, esse Supremo Tribunal Federal disse com relação ao antigo adicional do imposto de renda dos estados, de que ele, embora previsto textualmente na Constituição, não poderia ser cobrado, porque era necessária uma lei complementar para evitar, para compor o conflito entre os estados, que pessoa física era fácil, mas pessoa jurídica, como atribuir a parcela de lucro a cada estado se o imposto de renda nacional era apurado na sede da empresa. Ora, mais conflito federativo do que o caso presente, do que pretenderem alguns estados de dizer o quanto que o contribuinte do imposto no outro estado vai recolher, e claramente também aqui precisa se lembrar de que o protocolo não estabelece o dever do consumidor, né, do sujeito que lá na sua residência, eventualmente pela internet, fez uma compra de um bem final de outra empresa, pela internet, pelo telefone, por fax, da maneira que fez. Não é ele que tem que recolher o imposto. A exigência do imposto é de quem faz a remessa da mercadoria, né, e isso está nos termos do protocolo. Ou seja, eu não posso ter este contribuinte do imposto obrigado ao mesmo tempo ao fisco do seu estado e ao fisco do outro estado, porque isso seria uma barreira ao comércio interestadual, né? E eu não posso ter um estado fazendo uma medida que agride tão frontalmente a autonomia do outro estado. Seria necessário uma lei complementar nos exatos termos do que esse Supremo Tribunal Federal já decidiu lá no RE 136.215, a questão do adicional de imposto de renda dos estados. Além disso, né, se precisa ver também que, para além da questão federativa, da questão entre os estados, nós temos aqui uma agressão frontal às liberdades econômicas mínimas. Não se pode perder de vista que a Constituição Federal, embora não diga textualmente, mas ela cria o território brasileiro como um espaço econômico único. O que nós temos aqui, o que esse protocolo, o que se derivou desse protocolo, foram verdadeiras aduanas internas, com o nome de barreira fiscal. Ou seja, se para o caminhão na divisa do Estado, ou em algum lugar depois da divisa do Estado, você recolheu esse diferencial de alíquota como igualzinho a um desembaraço aduaneiro. Se não fez, o caminhão vai ficar apreendido aqui, vai ficar um tempo, e a medida judicial simplesmente não é eficaz contra a apreensão do produto. Ou seja, nós temos aqui uma diferenciação. Vendeu para o seu próprio estado, tá? Então, alíquota interna. Comprou do exterior, fez a sua compra, a mesma compra pela internet, mas pela Amazon, por qualquer outro desses mecanismos, vai recolher a alíquota interna. Comprou num outro estado não signatário desse convênio, aí a alíquota é maior. Ou seja, nós temos uma diferenciação de que se esse infeliz agente econômico situado num outro estado, se ele tivesse situado num outro país, ele poderia socorrer do judiciário brasileiro pelas regras do GATT, poderia socorrer pela OMC, né? Mas aqui ele vai fazer o quê? Vai ajuizar ele a medida judicial contra o outro estado e o caminhão que fica parado. Tá? Simplesmente para verificação, isso outro. Então, esse é um efeito direto dessa medida. Não se pode perder de vistas, é verdade, que há uma mudança da realidade. Uma coisa eram as vendas à distância do tempo dos catálogos, do tempo da Constituição de 88. A realidade mudou muito. Não se pode desprezar os princípios do federalismo, da autonomia dos estados, mas princípios não podem levar à subversão do texto inequívoco de regras. Não se pode, a partir de princípios mesmo constitucionais, simplesmente reescrever textos expressos de lei. Mutações constitucionais contra o texto de lei precisam ser feitas pelo Congresso Nacional, quanto mais em temas sensíveis como esse.
Apenas aqui, pontos menores, o cabimento da ADIM contra o protocolo. Esse Supremo Tribunal Federal, na ADIM 3103, apreciou o controle concentrado contra o protocolo 33 de 2003, protocolo ICMS, disse que era constitucional, mas se entrou no mérito era porque era cabível a ADIM contra o protocolo, porque tinha um texto, um conteúdo normativo próprio que extravasava a regulamentação. É o caso aqui presente. E a questão de menos relevância, a pertinência temática para a CNI, porque se não for da CNI, tem da CNC, tem o recurso extraordinário, mas apenas dizer que o maior prejudicado nisso daqui é quem gera emprego e renda no Brasil, não apenas quem vende, mas também quem produz. Então, se prejudica quem gera emprego e renda, a CNI representa essas empresas e, portanto, tem sim legitimidade ativa. Por essas razões, confia a autora que seja confirmada a liminar dada na outra ADIM e seja julgado procedente a sua ADIM, ou ADIM da CNC, para se afastar do mundo jurídico e, em definitivo, o protocolo atacado. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E antes de chamar o Procurador do Estado do Pará, eu concederei a palavra ao representante da Confederação Nacional da Indústria, você está presente, doutor Gustavo Amaral Martins. Perdão. Aqui, então, ao doutor Marcos Fonglen. Está presente? Então, Vossa Excelência falará pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Em seguida, falará o Procurador do Estado. Primeiramente, boa tarde, eminente ministro presidente, ministro relator, demais integrantes da Corte, ilustríssimo Procurador-Geral da República. Vou ser bem resumido, até porque foi decidido muito bem. A matéria, no entendimento da ABINE, é de fácil solução, basta uma simples análise do artigo 155, parágrafo 2º, parágrafo 2º, inciso 7, a linha B da Constituição Federal, que estabelece que nas operações de serviços e bens com consumidor final não contribuinte, aplica-se a alíquota interna do Estado de origem. Os Estados signatários basicamente defendem a edição do protocolo ICMS 21, alegando-se que com o avanço da tecnologia houve o deslocamento das operações comerciais com os consumidores finais, não contribuintes de ICMS. Evolução essa que supostamente não foi acompanhada pela Constituição Federal. Para tanto, alegam que com o comércio eletrônico, o negócio jurídico passou a ser celebrado por uma nova modalidade de estabelecimento comercial, que se deslocou para o computador do consumidor final. Depreende-se, portanto, que o protocolo ele pretende alterar a definição do fato gerador de ICMS, para que passe a ser o momento da celebração do negócio jurídico. Ocorre que os Estados signatários, eles partiram de uma premissa extremamente equivocada, uma vez que, conforme disposto na Lei Complementar 87 de 96, no seu artigo 12, inciso 1, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte. Então, portanto, é disso que a mera celebração de compra e venda não gera o dever de pagar o ICMS, mas tão somente a circulação de mercadoria, que ocorre no momento de sua saída do estabelecimento do contribuinte. Assim, ao contrário do alegado pelos Estados signatários, com o surgimento do comércio eletrônico, não houve qualquer alteração na sistemática do ICMS, afastando-se, portanto, a alegada mutação constitucional, que, parafraseando o ensinamento do ministro Gilmar Mendes, no seu livro Curso de Direito Constitucional, a mutação constitucional nada mais é que a alteração da visão jurídica sobre determinado dispositivo constitucional, que permaneceu inalterado com o passar do tempo. Assim, para que haja a mutação constitucional, tem que haver uma nova interpretação sobre determinado dispositivo constitucional, utilizando-se das palavras empregadas pelo Constituinte, o que não aconteceu no presente caso. No presente caso, ocorreu a patente desconsideração do artigo 155,
parágrafo 2º, inciso 7, a linha B da Constituição Federal. Então, na verdade, no presente caso, os Estados signatários eles pretendem conferir ao protocolo o status de emenda à Constituição, o que deve ser afastado pela presidente ADIM. Então, nesses termos, a ABINE espera e requer o julgamento totalmente procedente da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do protocolo. Agradeço a Vossa Excelência e convido agora para fazer uso da palavra o doutor José Aloísio Campos, procurador do Estado do Pará. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssima senhora vice-presidente, na oportunidade do Estado do Pará, por sua procuradoria, nesta primeira oportunidade, saúda a eleição de ambos os ministros, desejando o melhor dos êxitos que Vossa Senhoria, Vossa Excelência já começou a demonstrar. Bom, senhores demais ministros, senhor Procurador-Geral da República, o sentimento que me traz aqui é de resistência. Talvez um pouco de sangue cabano do Estado do Pará, na nossa Revolução dos anos de 1830, onde estabelecemos uma pequena república efêmera, mas que resistiu diante do poder imperial, produzindo alguns vícios e algumas virtudes que permanecem até hoje. Então, eu acho que essa vocação atávica de resistir é do Estado do Pará. Fomos nós que viemos aqui, unicamente, junto com o município de São Paulo, defender a constitucionalidade da emenda dos precatórios. E foi julgada procedente por 6-5, e estamos tentando modular da melhor forma possível. Há uma outra ADIM 3462, em que também cheguei aqui praticamente rendido, e a modulação só não foi deferida porque o ministro Peluso, na ocasião, voltou atrás. Mas alguns fatos, além dos princípios, e principalmente além do comportamento jurisprudencial dessa Corte, têm sido, sim, responsável por algumas mutações constitucionais. Os princípios constitucionais vicejam aqui dentro dessa Corte. Me sobrou muito pouco para defender a constitucionalidade do Protocolo 21. Me sobrou o princípio federativo e me sobrou o princípio de redução das desigualdades regionais. Esse Protocolo 21, ele foi o melhor. A ideia do Protocolo 21, ele não foi percebido como era impossível de perceber em 1988. Em 1988, os computadores não se comunicavam, eles apenas pensavam isoladamente. Em 1991, a FABESP, São Paulo, registrou a seguinte experiência. Em um dia incerto de janeiro de 1991, no início do período tradicional das férias da FABESP, de 20 dias, começaram a entrar em um dos computadores da Fundação os primeiros sinais da internet no Brasil, 1991. Em 1995, segundo pesquisa no site que eu reportei aos memoriais entregues a Vossa Excelência, ocorreu a primeira loja, implantação da primeira loja de compra remota no Brasil pela internet. Em 2001, finalmente, começou a identificar-se o volume de transações nessa espécie de comércio. Primeiro, foi R$500 bilhão em 2001. 2013, segundo o site especializado, o comércio deve beirar os R$28 bilhões. Em 2014, a prospecção, pela média dos últimos 5 anos, identifica um crescimento que vai alcançar R$36 bilhões. Para onde vai essa riqueza? Essa riqueza foi tentada tirar um pouco por 20 estados da federação, que, reunidos sob o abrigo do CONFAS, assinaram o Protocolo 21 em abril de 2011. Em julho de 2011, portanto, 2 meses depois, ou 3 meses depois, a resistência da indústria produtiva no Brasil chegou a esse Supremo. Só que a liminar só foi declarada em fevereiro de 2014, passados já quase 3 anos da edição do Protocolo 21.
e os bilhões de comércio e os bilhões de reais sendo repartidos precariamente entre os estados signatários desse protocolo. Houve algumas defecções nesse protocolo, talvez sob a clara ideia perceptiva da jurisprudência massiva dessa Corte, houve defecções e houve resistência. Nós estamos aqui resistindo. Resistindo o quê? Tentando ponderar, Vossas Excelências, que um princípio, bem, Vossas Excelências sabem disso, não pode quedar-se perante a outro por simples voluntarismo do intérprete ou por simples lógica de que a letra da Constituição sobeja ou está acima do princípio constitucional. Todos nós sabemos, é fato pacífico. O Pará é um sobrevivente nessa federação. Temos aqui a DPF 98, ainda não julgada, que questiona o papel do papel do CONFAS como única forma unânime de gerar leis, a unanimidade. A DPF não foi julgada. Nós temos uma letargia do Congresso Nacional, nós temos uma mora legislativa do Congresso Nacional em levar adiante a reforma tributária. Essa mora legislativa foi percebida pelo ilustre Procurador-Geral da República numa ADO do resistente Estado do Pará, a 25, sobre relatoria do ministro Gilmar Mendes, onde o excelentíssimo Procurador-Geral, com argumentos proficientes em nome dos princípios constitucionais citados, pede, pugna e pondera pelo deferimento da liminar no sentido de estabelecer um prazo ao Congresso Nacional para editar a lei que regulamente a desoneração das exportações. Essa desoneração das exportações para o Estado do Pará significa a perda de quase 30% do produto interno bruto, quando a média nacional reside em torno de 16% ou 19%. Esta é a luta do Estado do Pará. Nós temos as receitas vinculadas, nós temos o gasto com pessoal, nós temos o endividamento público. O que sobra de orçamento para os estados é para pagar, é muito pouco para criar infraestrutura suficiente para mitigar as desigualdades regionais. 70% da riqueza nacional, e isso há muitos anos se diz, não sou eu, e prospera diante de vários governos, não só neste, há muitos anos, 70% da riqueza nacional está nas mãos da União. E do que sobeja os estados, do que é permitido aos estados, 25% do ICMS tem que ser levado aos municípios. Neste quadro todo, senhores ministros, há quase 3 anos que viceja esse protocolo. São 28 bilhões de reais neste ano, nesta compra remota, que pode estar sendo feita agora, aqui neste auditório, alguém que tenha um telefone celular com esse aplicativo. A qualquer instante, na rua, a prospecção para 2014, repito, é 36 bilhões de reais. Novamente, os princípios constitucionais, com certeza, serão perseguidos pelos outros estados para impedir que essa riqueza nacional chegue a toda a federação. Repito, 20 estados foram signatários deste protocolo, tentando alertar, como disse o relator, e eu me permito aqui, a ideia dos estados, percebida pelo ministro Fux, é repartir de maneira equânime as riquezas auferidas com o recolhimento do ICMS em tais operações entre as unidades federadas. Esse é o objetivo. Eu peço, venha para reproduzir um excerto de um recurso extraordinário, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, mas sob o socorro de Ana Paula Barcelos, Luiz Roberto Barroso, Luiz Preto Sancis, Eros Grau, Humberto Ávila, Jane Vasconcelos Pereira e Robert Alexi. A finalidade por detrás deste pacto político abrangente, como explicita o artigo 3º do texto constitucional, consiste em conduzir o Estado brasileiro à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional de forma a erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
com a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, religião, etc. É justamente nessa concretização de tais metas, porém, que o caráter compromissário da Carta de 88 se mostra mais evidente, porquanto no caminhar para atingir tais desiderados podem entrar em rota de colisão valores igualmente caros no texto constitucional. Nesses casos, que sob um primeiro ângulo poderiam ensejar verdadeiras arbitrariedades pelo intérprete, ao optar em voluntarismo pela norma que lhe parecesse merecedora de maior prestígio, impõe-se, como ensina a novel teoria da interpretação constitucional, a harmonização prudencial e de concordância prática dos enunciados constitucionais em jogos, para que cada um tenha seu respectivo âmbito de proteção assegurada, como decorrência do princípio da unidade da Constituição. A iniciativa legislativa está parada no Congresso e não há sinais a médio e curto prazo, e atrevo-me a dizer, com meus 57 anos de idade e 36 anos de advocacia, dificilmente acontecerá brevemente. E a Federação continuará sobrevivendo aos soluços, com iniciativas isoladas e vindo aqui nesse Supremo ponderar a modulação. Pondero primeiro e ouso pedir a improcedência dessas ADINs. Mas, com a carga de ciência e consciência da jurisprudência e dos princípios que foram elencados, me sobra pedido de modulação e efeito ex nunc, ancorado em quê? Numa manifestação do ministro Celso de Mello, dizendo: os postulados da segurança jurídica e a proteção da confiança enquanto expressões do Estado democrático de direito mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se a observância de qualquer dos poderes do Estado e, desse modo, permitindo preservar situações já consolidadas no passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelo próprio Tribunal. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, em São Paulo, tratando de privilégios, de outros tipos de privilégios, mas eu me permito apropriar de uma frase dela. O Estado não pode ser causa da infelicidade de ninguém. O direito existe para que as pessoas possam se fazer felizes, para que ele tenha a chance de ser feliz, para que ele vá dormir sem medo. Precisamos repensar isso com seriedade. Que Supremo Tribunal querem? Qual o Supremo que nós temos e qual o que nós queremos ter? O que eu quero é um Brasil que seja justo para todo mundo, muito mais igual, sem privilégios. Eu elenquei nos memoriais dirigidos a Vossa Excelência alguns excertos de falas da ADIN 3462, onde esse Supremo Tribunal Federal ponderou e quase modula, reconhecendo alguns efeitos de um incentivo fiscal concedido pelo Estado do Pará. Então, ouso dizer, insisto, ancorado no último bastião dos princípios da desigualdade regionais e do princípio da federação, ouso pedir, ainda que em tom menor, a improcedência das ações. Alternativamente, a modulação para que esses efeitos surjam ex nunc. É como se manifesta o Estado do Pará e os estados signatários que firmaram também o memorial junto com o Estado do Pará e que constam nos autos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux, que proferirá o voto nas duas ADIs, não é? Nas duas ADIs, senhor presidente, vão me permitir, pelo adiantado pois não. também, depois ainda teremos o voto. Fazer uma síntese. Pois não, do ministro Gilmar. Senhor presidente, como nós ouvimos aqui, e eu devo destacar que tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Geral da União propugnaram pela inconstitucionalidade desse protocolo 21, em primeiro lugar, pelo aspecto, digamos assim, material, né? É um protocolo que traz
uma autotutela de receitas que não é matéria própria do protocolo. Em segundo lugar, o protocolo efetivamente é considerado na categoria das normas tributárias como uma norma tributária. O artigo do Código Tributário Nacional estabelece que, para os fins deste código, consideram-se normas tributárias, convênios, as leis, as portarias, etc. Então, são, digamos assim, atos abstratos, têm generalidade, são, digamos assim, aptos ao controle concentrado de constitucionalidade. As entidades têm cunho nacional, todas elas têm legitimidade para ajuizar as ações de controle de constitucionalidade, aliás, como já sentado em diversos precedentes que aqui eu colaciono. Num primeiro aspecto, senhor presidente, eu vou me basear em alguns trechos das sustentações só para poder chegar a algumas conclusões. Aqui, o Ministério Público e a Advocacia Geral, basicamente, principalmente o Ministério Público na qualidade de custos legis, entendeu. Vou sintetizar basicamente o que entendeu a inconstitucionalidade pelo seguinte: violação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, linha B da Constituição, que dispõe que deve ser adotada a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, sendo este tributo devido à unidade federada de origem e não à unidade federada destinatária. Então, o que ocorre? Com essa inversão, criou-se, sem lei, uma substituição tributária para frente, exigindo que o Estado de origem retivesse essa diferença de alíquota criada aleatoriamente, através de um protocolo, se obedecer o arquétipo constitucional que obriga o Senado a dispor sobre o tema. Por isso é que o Ministério Público assenta que, além de ensejar a odiosa hipótese de bitributação, pois os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas de origem da mercadoria do bem, que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda do bem ou serviço ao consumidor final, não contribuinte, localizado em outra unidade da federação, também ofende o artigo 154, inciso 4º, caracterizado pela utilização do tributo com efeito confiscatório. E veja que interessante, como assentou o advogado aqui da tribuna. Quando chega a mercadoria comprada de forma não presencial, pela via da internet, quando o caminhão vai entregar, há uma retenção daquela mercadoria que só é liberada depois do pagamento do tributo, violando a súmula do Supremo, que não permite essa estratégia fiscal, sem prejuízo do efeito confiscatório e de vedar o tráfego de pessoas e bens. Então, viola de maneira bifronte todos os princípios constitucionais tributários. Por outro lado, também assenta o Ministério Público e a Advocacia Geral da União a violação do artigo 155, inciso 5º, de vez que o ônus tributário imposto pelo protocolo nas operações interestaduais gera esses entraves de tráfico. E o artigo 150, parágrafo 7º, visto que a cláusula 2ª do protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária, instituiu aqui essa modalidade de substituição tributária para frente sem lei, no protocolo assinado por entidades federadas que se sentiram prejudicadas. Em última análise, cerca de 20 estados fizeram a reforma tributária. Exatamente. Agora, aliás, eu fui protagonista de uma das vitórias do resistente procurador do Estado do Pará, mas eu entendo também que a ousadia seja algo importante. O psicanalista Luiz Alberto Pi, ele cita que a maior conferencista dos Estados Unidos é uma mulher surda. E aí perguntaram a ela como é que ela conseguia ser a maior conferencista dos Estados Unidos sendo surda. Então ela disse, a vida é uma ousadia ou então não é nada. Então Vossa Excelência está muito bem acompanhado na história das personalidades. E efetivamente a ousadia, que foi destacada pelo eminente advogado, porque, com a devida vez, não há resistência legítima contra a supremacia da Constituição Federal. A Constituição Federal é extremamente clara e é preciso se aguardar realmente uma emenda ou talvez uma norma com a força de emenda para esse fim. A votação constitucional não chega a tanto.
Não, nem pode, né? Nem pode chegar a essa... Não, aliás, é importante isso que o ministro Marco Aurélio destacou, porque, por exemplo, nós julgamos a ficha limpa 1 e a ficha limpa 2. Na ficha limpa 1, qual foi o confronto que houve? Houve um confronto entre o princípio da moralidade na política e a regra do artigo 16. Então, um princípio constitucional não pode vencer uma regra constitucional. A regra constitucional obedece à estratégia da concreção, da subsunção. E os princípios é a regra da ponderação. Agora, diante de um princípio, uma regra, a regra constitucional tem que ser cumprida. E aí, isso foi efetivamente destacado aqui da tribuna. Então, senhor presidente, sucintamente, eu vou permitir ao colegiado ler a ementa. Se houver alguma dificuldade, eu passo para o voto. Mas é uma ementa, como o ministro Marco Aurélio costuma cognomear, de uma ementa fuchsiana. É a conclusão do voto. Uma ementa fuchsiana. Então, eu vou, evidentemente, acho que todos aqui tiveram uma voz suficiente para esclarecer os seus pontos de vista. Só relembrar, senhor presidente, que também, por unanimidade, o plenário do Supremo, ele decidiu o comércio eletrônico, guerra fiscal, densa probabilidade de violação constitucional da lei tal. A Constituição define que o Estado de origem será o sujeito ativo do ICMS, as operações interestaduais aos consumidores finais que não forem contribuintes desse imposto, que é o caso aqui, mas a legislação atacada subverte essa ordem. E a tolerância zero a essa estratégia, o tribunal decidiu por unanimidade, na DI 4705, deferir a liminar. Também trago esses fundamentos e, enfim, faço aqui uma explicação didática que Vossas Excelências já têm pré-compreensão sobre o tema e apenas sintetizo o seguinte. A engenharia tributária do ICMS chancelada pelo Supremo é a seguinte. Nas operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final, contribuinte do imposto, o Estado de origem aplica a alíquota interestadual e o Estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando tributação concomitante ou partilha simultânea do tributo. Vale dizer, ambos os Estados cobram o tributo nas proporções já indicadas. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, nas operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não contribuinte, que é o caso, apenas o Estado de origem cobre o tributo com a aplicação da alíquota interna. Faço algumas outras digressões sobre essa inadequação do protocolo para fazer como diz o ministro Marco Aurélio, essa mini reforma tributária do ICMS e concluo, senhor presidente, 20 minutos depois, pela procedência das ações declaratórias de inconstitucionalidade. Pois não. Parabéns pela concisão. Vossa Excelência colabora com a Corte. Antes de colher os votos, eu agora dou a palavra ao eminente ministro Gilmar Mendes, porque o caso é o mesmo. Vossa Excelência estará impedido, não votará no RE, mas, evidentemente, já proferiu o voto nas ADIs. Vossa Excelência está com a palavra. Eu aderi ao voto do eminente relator no que concerne as ações diretas. Né? Exatamente, eu estou negando provimento ao recurso do Estado de Sergipe, ressaltando, presidente, tal como já o fez o relator, quanto a impropriedade do meio utilizado para solucionar, não é, esse tema que é realmente extremamente sensível. Quando do precedente do ministro Joaquim Barbosa... Uma repartição de tributos a salutar. Isso. Seria. Quando da discussão no processo da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, a DIN 4705, eu mesmo dizia, então me parece que esse é um tema que está a sugerir uma reflexão do tribunal, também eventualmente do legislador constituinte. Sabemos até que há um projeto de emenda em tramitação para fazer essa alteração, porque nós podemos chegar a uma situação extremada de absoluta concentração, tendo em vista o modelo da origem, nesse caso específico, né? De esvaziamento até das outras atividades, a concentração desse tipo de
ação. E eu dizia, e agora eu digo, há que se buscar estabelecer também em relação às transações virtuais, cada vez mais frequentes, alguma fórmula de partilha capaz de evitar a concentração excessiva de recursos nas unidades federativas de origem e assegurar alguma forma de participação aos estados de destino onde se situam os consumidores. Essa necessidade, no entanto, não é, por si só, razão para que se reconheça a validade da norma em questão, diante do claro texto constitucional, como também nós temos toda a compreensão em relação à necessidade que muitas unidades vêm de desenvolver concessão de benefícios e aquilo que se acostumou a chamar de guerra fiscal, mas temos também censurado a prática sem a observância das regras estabelecidas, especialmente da lei complementar. Ainda há pouco lembrávamos, o ministro Toffoli e eu, de uma DPF que pende de apreciação em que se discute o critério da unanimidade, né, para resolver esse tema dos convênios, uma vez que esse é um dos temas na agenda da reforma político-tributária e que afeta fortemente a federação. Mas, portanto, tendo em vista já as considerações feitas no seu brilhante voto pelo ministro Fux, e falando das PECs, inclusive, há duas PECs na Câmara e uma também no Senado, né, a propósito do assunto, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário do Estado do Sergipe. Senhor presidente, eu verifico que o combativo advogado do Pará está ansioso com relação à modulação. Pois é. Mas isso fica para a etapa daqui a pouco. Para a segunda etapa, pois é. O sangue cabano dele parece que está fervendo, mas vamos primeiro colher os votos. Alguém quer fazer uma consideração? Algum dos eminentes pares? Presidente, é sintomático que os dois estados que mais comercializam via internet não subscreveram esse protocolo. Um estado que é um país dentro do país, São Paulo, e um estado mais pobre, que é o meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Houve uma repartição tributária via um instrumental impróprio, alterando-se, inclusive, e aí deixaria a Constituição Federal de ser rígida, alterando-se o texto constitucional. Isso não é possível. Mais alguém quer se pronunciar? Bem, então, com relação às ADIs, o eminente relator julga procedente integralmente, consulta os pares, não há divergência, julgaram procedente por unanimidade. Com relação à repercussão geral, o eminente relator nega provimento ao recurso extraordinário, acho que também não há divergência, essa é a votação tomada à unanimidade. Pois não. Aí o ministro está impedido. Eu estou impedido, mas é importante a tese da fixada na repercussão geral, mais importante que a ADI. Pois é, então agora eu queria tecer uma consideração sobre isso. Neste caso do ministro Gilmar Mendes, nós temos 52 casos sobrestados que estariam liquidados. É o tema 615 da repercussão geral, que tem o seguinte enunciado: constitucionalidade, no caso inconstitucionalidade, da cobrança de ICMS pelo estado de destino, com base no protocolo ICMS 21/2011 do CONFAS, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidor final realizadas de forma não presidencial. Então, essa seria a tese. Um pouco mais abrangente do que... E há mais um aspecto que precisa ser considerado quanto ao número de casos resolvidos. É que essa estatística, ela fica muito aquém da realidade, porque nós não somos informados como deveríamos ser pelos tribunais de origem. Exatamente. Vossa Excelência tem toda a razão. Esse é o dado que nós temos no momento, mas os casos são em número muito maior. Muito maior. Nós teríamos ainda uns embargos declaratórios. Não? Perdão. Então, Vossa Excelência faz um pleito no sentido da modulação. Então, consulta o relator. Como eu deferi a liminar, eu tenho a impressão de que, a partir da liminar, a declaração de constitucionalidade, ela tem
a sua rigidez a partir da liminar. E as operações pretéritas ficam superadas, porque senão o prejuízo ainda é maior ainda para esses estados que já... A liminar foi concedida quando? O protocolo é de 2011. 14. É 2011. Agora, nós precisamos atentar para um aspecto. Em dois pronunciamentos, um do colegiado e outro, e houve o referendo do relator, e ambos os processos do ministro Joaquim Barbosa, se caminhou no sentido de estabelecer, quanto a liminar, efeitos retrospectivos. Naquele caso. Pois é. Quer dizer, agora nós vamos modular, nesse caso concreto, a definição do tribunal? Bem, então, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, como é que se pronuncia com relação à modulação? O eminente relator propõe que desde a liminar, portanto... A partir da liminar, a declaração assim, de até porque a liminar já prevalece suspendeu a partir da liminar. E os efeitos anteriores, antes da liminar... Eu acompanharia o justiça relator. fiscal, entendeu? Porque essa discussão depois de quem é o detentor do crédito desse tributo passado fica também... Em síntese, uma reforma tributária mediante meio impróprio, com transgressão da Carta da República, que vai surtir, num determinado espaço de tempo, efeitos. Agora, torno a repetir, presidente, em duas situações ligadas ao que nós estamos tratando, eu fui voto vencido. Se chegou ao ponto de dar eficácia a liminar retrospectiva, eu sustentei que não poderíamos partir, né, para essa conclusão, que a eficácia começaria a considerar o pronunciamento do tribunal. Por isso é que me preocupa a situação concreta. Ministro Fux, posso dar a palavra ao advogado? Você não está com a palavra. Tem havido a modulação, que ela ficasse clara se ela estava falando a respeito apenas de evitar a repetição de débito ou ações de cobrança ainda em curso, se elas ficariam sustadas, e o efeito dessa medida com relação ao estado de origem, porque eu posso ter o problema também do valor recolhido do estado de origem, para que não se tenha uma afirmação de modulação e que a gente tenha uma grande dificuldade de saber se ela abrange ações de cobrança em curso do período anterior a liminar, se ela abrange apenas repetição de débito, se produz o efeito... Presidente, só causará problemas seríssimos, implicações inúmeras. Eu tenho a impressão de que, se nós formos claros e dissermos que a declaração de constitucionalidade ela tem a sua validade a partir da liminar, respeitadas as ações em curso, resolvemos vários problemas e evitamos inúmeros outros. Pois não. Bom, então essa é a proposta do... Admite a propositura de ação depois da... Mas as ações em curso são respeitadas. Quer dizer, posso aniquilar quem promoveu a ação na ciência de que era inconstitucional isso. O advogado Pará, o procurador, senhor, Vossa Excelência quer... Só acrescentar que isso vai trazer uma multiplicidade de demandas, essas que estão em curso vão progredir e de forma multifacetada em 20 unidades da Federação. Não, mas é o seguinte, eu tenho a impressão que o Pará tem um bom corpo de procuradores, saberá dar conta dessas ações. Na repercussão geral, nós fixamos uma tese. Pelo Código de Processo Civil, os juízes já podem até julgar o mérito de acordo com a tese. Como é que nós vamos anular as ações? Sem dúvida. Bem, então, o plenário, com a exceção do presidente, eu pediria apenas para lançar algumas ideias. Presidente, continuo convencido de que nós só avançaremos culturalmente quando emprestarmos concretude maior à Carta da República. Toda vez que o tribunal modula uma decisão, ele estimula procedimentos à margem dessa mesma Carta da República. O plenário, ao apreciar a medida cauteladora na ADIM 4.705, quando estava em jogo a mesmíssima matéria e uma lei do Estado da Paraíba, a Lei Estadual 9.528/2011, contra o meu voto, que eu sempre votei no sentido de a liminar ter eficácia desde o momento em que formalizada, deu efeitos retrospectivos a essa liminar,
para fulminar a lei desde o início. Veio a repetir essa decisão, né, na ação direta de inconstitucionalidade. Eu me referi a 4.605. Já tinha também procedido de idêntica forma, porque essa foi a subsequente, na ação direta de inconstitucionalidade 4.565. Qual é a minha preocupação maior? E eu peço aos colegas que esqueçam o fato de eu ser terminantemente contrário à modulação. É que, se modularmos, nós, aí sim, provocaremos inúmeros incidentes, considerado o que foi satisfeito, em termos de ação de repetição do indébito, considerado também o que será cobrado pelos Estados. Por isso é que eu peço vênia, presidente, para entender que o caso é emblemático quanto à impossibilidade de chegar-se à modulação. E aqui, me perdoem a expressão carioca, houve uma cara de pau incrível no que se estabeleceu esse protocolo, se colocando em segundo plano um documento que é o documento básico da República, que precisa ser mais amado, principalmente pelas unidades da Federação, que se aguarde a reforma tributária. Mas proceder-se a essa reforma mediante um simples protocolo é um passo demasiadamente largo. Pois não. Ministro Fux parece que queria fazer eu propus uma fórmula intermediária submetida ao tribunal, que seria o seguinte: a declaração de constitucionalidade ela vale a partir da liminar, respeitadas as ações em curso. Ou seja, as ações em curso têm que ser julgadas de acordo com o que se decidiu na DI e no curso ordinário. Agora, se nós dermos efeito ex-tu, que vai ser um caos, né? Eu pergunto se, à exceção do ministro Marco Aurélio, se a Corte está de acordo com essa modulação. Essa solução, em princípio, afora algum problema que nós não estejamos vislumbrando, é adequada. E nós já até fizemos isto no caso da questão de previdência social, decadência e prescrição, fazendo uma ressalva. Por quê? Porque como nós temos um modelo misto de controle, nós não podemos... É diferente do que acontece, por exemplo, nos modelos de controle concentrado puro, em que... Eu já fico mais tranquilo, porque aqueles que resistiram ao ato flagrantemente inconstitucional não serão prejudicados. Não, claro, ou seja, os que deixaram de satisfazer o tributo e os que entraram em juízo para buscar a efetividade da Carta. No caso do RE tal, da Previdência Social, em que declaramos a inconstitucionalidade, modulamos o efeito, mas ressalvamos as ações que estavam em tramitação, tal como propõe agora o eminente relator das ADINs. Me parece que isto faz o ajuste, até porque é necessário mesmo, do contrário, nós suprimiríamos o direito de ação, né? Eu estou quase seduzido com a proposta. O ministro está de acordo. A Corte está de acordo com essa modulação, modulada a partir da liminar, ressalvadas as ações em curso, vencido o ministro Marco Aurélio. Pois não. Com os argumentos que pronunciou. Nós temos aqui um caso, um embargo declaratório que resolveria 794 casos sobrestados, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Eu pergunto se poderíamos chamar isso, acho que são embargos. Então, vou apregoar. Embargos declaratórios no recurso ordinário 559937. Relator, Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, procede o Rio Grande do Sul. O embargante é a União e o embargado é Vernicitec Limitada. Senhor presidente, a decisão embargada declarou a inconstitucionalidade de parte do dispositivo, de parte do artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.865 de 2004. Ou seja, a decisão proferida pela Corte expungiu da base de cálculo do PIS e do COFINS importação o valor do ICMS. A União
ela pugna pela modulação dos efeitos, dizendo que no ano de 2013 isso representaria 3,23 bi, e que no período 2008 e 2012, 14,29 bilhões. E com esses fundamentos pede a modulação. Eu estou indeferindo, senhor presidente, rejeitando os embargos e mantendo, então, a aplicabilidade da nossa decisão sem nenhuma modulação. Pois não, todos indeferem? Presidente, eu quero ser coerente com minutos atrás. Eu respeitaria as ações em curso. Pois Não. é? Está bem? Aqui não há problema. Não há problema. Então, esse problema não se coloca. Então, rejeitaram e as ações em curso, enfim, estão em curso e deverão seguir. Se rejeita. Presidente, pois não. Eu acompanho o relator. Sim. Não consigo vislumbrar, no caso, a possibilidade de modulação. Agora, não sei se nós teremos 8 votos para chegar a uma modulação parcial. Né? Não, mas ele está rejeitando. Está unânime. Votação unânime pela rejeição dos embargos. Não está modulando. Está bem. Pois não. Está bem. Então, rejeitado por unanimidade. Bem, eu quero anunciar que hoje nós julgamos 5 ações diretas de inconstitucionalidade e 3 repercussões gerais, totalizando 903 casos sobrestados, ou seja, liberamos quase 1.000 casos sobrestados em primeiro grau. Praticamente podemos multiplicar esse número por 10. Né? Eu creio também, eu creio. Esse é um resultado que se multiplica porque... até por efeito inibitório. Bom, eu agradeço, então, a participação de todos e declaro encerrada a sessão. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, fica por aqui também esta edição do Direto do Plenário. Amanhã, encontro marcado a partir das 2 da tarde. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.